Na República do Equador, há mais de 1000 cavernas conhecidas, mas entre todas elas, há uma que esconde um dos maiores mistérios da humanidade e que poderia, talvez, mudar a história como nós a conhecemos. Na província de Morona, Santiago, em uma área montanhosa chamada Cordilheira do Condor, se encontra a Cueva de los Tallos, uma caverna localizada a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar, e que tem esse nome por ser moradia dos taios, pássaros quase cegos que vivem em suas profundezas. A entrada oficial está localizada no território independente da tribo Shuar, e chegar lá é muito complexo, já que o explorador leva 5 dias caminhando pela selva amazônica equatoriana, para depois encontrar uma formação onde deve descer mais de 90 metros de profundidade. Como eu disse, a caverna é acessada através de um túnel vertical de 2 por 15 metros de largura, chamado de La Chaminé, ou a chaminé, que desce verticalmente até atingir uma intrincada rede de túneis, dos quais apenas 25% foi explorado. Chega-se através de uma enorme galeria de quase 3 quilômetros de extensão, com 50 metros de largura, onde os tetos podem chegar até 35 metros de altura. Nessa grande sala, há estruturas arquitetônicas com ângulos de formações rochosas muito suaves, formas retas e simétricas, bem como uma série de blocos que parecem formar uma espécie de porta gigante. Muitos exploradores já entraram nessa caverna e a grande maioria sai convencido de que sua origem é artificial. Esse lugar, ou o que há dentro dele, já foi objeto de desejo de muitos, despertando o interesse até de Neil Armstrong, que adentrou a selva e, quando saiu daquele lugar enigmático, declarou que sua descida até o interior daquela caverna havia sido tão importante quanto a sua subida à Lua. O que ele poderia ter achado ou visto no seu interior que seria comparável a ser o primeiro ser humano a pisar na Lua? E por que esse possível descobrimento nunca se tornou público? Depois de mais de um mês de exploração e dessa declaração surpreendente do famoso astronauta, os britânicos que o acompanhavam partiram, dizendo que todas as formações da caverna eram formações naturais. Mas há quem diga que eles saíram cheios de bagagem da escuridão. A história desse lugar começa em Cuenca, em 1927, quando foi encontrado no seu interior uma grande câmara descrita como uma espécie de biblioteca contendo livros de páginas metálicas, cheios de inscrições e símbolos indecifráveis. Em razão dessa descoberta, essa caverna sempre foi cercada de mistérios, que só aumentaram com as inúmeras explorações militares e científicas que se seguiram ao longo dos anos e que foi notícia em todo o mundo. Um estranho lugar embaixo da terra que poderia guardar o conhecimento perdido da humanidade. Um reservatório de tecnologia e informação que em algum momento da história teria se perdido misteriosamente. Mas quem poderia ter ocultado esse suposto tesouro no meio da selva amazônica? A entrada do lugar é vigiada há séculos por uma das tribos mais enigmáticas do planeta, os Shuar, ou os Jivaros, famosos por suas técnicas de reduzir as cabeças de seus inimigos e que aparentemente seriam os guardiões de todo aquele conhecimento oculto. Para os pesquisadores que conseguiram contato com eles, a razão desses índios viverem nessa área específica se deve ao fato de serem eles os guardiões do que está escondido embaixo de seus pés, no subsolo daquele pedaço de selva. Os buracos que pertenciam a outros seres que eles não conheciam,
mas que o legado de seus pais e avós afirmavam viver naquelas profundezas. Segundo eles, os habitantes dessas cavernas se movem como sombras na escuridão. Nenhum estranho deve tocar em nada que veja lá. Caso contrário, nunca mais encontrarão a saída. Além disso, para eles, nas profundezas da caverna vive uma enorme cobra, uma espécie de grande demônio que se alimenta da energia dos humanos. Eles guardam e defendem o lugar e temem perturbar tudo que acreditam viver lá. Quando esse povo decidiu dar um presente a um sacerdote, o padre Carlos Crespi, um missionário salesiano natural de Milão, que chegou ao Equador na década de 20 para iniciar uma missão evangelizadora, tudo mudou. Conseguindo a admiração da tribo, ele foi o primeiro a documentar em vídeo sua cultura milenar, até hoje desconhecida da maioria. Descendentes dos temidos guerreiros jivaros da Amazônia, aquele era um povo que nunca foi dominado, nem pelos incas, nem pelos espanhóis, e que defendem aquela região da Amazônia há séculos. Formado em botânica e com um longo interesse em arqueologia e antropologia, poderia a presença do padre na região não ter sido obra do acaso? Estaria ele buscando o conhecimento guardado por aquela tribo? Segundo alguns, ele foi enviado até lá propositalmente pelo Vaticano e, aparentemente, estava secretamente investigando aquela área. Como ganhou a confiança deles, todas as evidências arqueológicas encontradas naquela zona da selva lhe foi sendo entregue nas décadas seguintes. Centenas de fabulosas peças arqueológicas que datam de um tempo desconhecido. Muitas dessas peças de ouro ou banhadas a ouro foram magistralmente esculpidas em hieróglifos arcaicos que ninguém ainda foi capaz de decifrar. Inúmeros objetos com estranhas inscrições. Estima-se que tinha cerca de 8.000 peças arqueológicas onde haviam representações de animais estranhos e totalmente desconhecidos, ou mesmo extintos, monstros, heróis e pirâmides. A cobra era um animal que se repetia continuamente em muitas das gravuras que estranhamente guardavam uma grande semelhança com a cultura suméria, egípcia e hitita. Ou seja, parecia uma grande coleção de diferentes culturas que, segundo a história, não fazia o menor sentido estarem lá. Foram tantas peças que, em 1960, Crespi recebeu a permissão do Vaticano para abrir um museu na cidade de Cuenca, onde se localizava a missão salesiana. Crespi estava convencido de que as folhas e placas de ouro que ele estudou mostravam sem dúvida alguma que o antigo mundo do Oriente Médio esteve em algum momento da história passada em contato com as civilizações que se desenvolveram no Novo Mundo, a partir de 60 milênios atrás. Segundo ele, as inscrições ou gravações dos hieróglifos arcaicos representavam a língua materna da humanidade, falada antes do dilúvio, e talvez contassem a história de um povo. Mas qual? Ao estudar algumas das tábuas, percebeu que alguns ideogramas lembravam os neumas dos cantos gregorianos. Parecia que em algumas das placas não tinham sido esculpidas para serem lidas, mas para serem cantadas, tal como um mantra. Mas afinal, qual era aquela misteriosa linguagem esculpida nas lâminas? Carlos Crespi revelou que a caverna dos Taios não tinha fundo e as milhares de ramificações subterrâneas não eram naturais, mas escavadas pelo homem no passado. Segundo ele, a maioria das peças repassadas pelos indígenas vieram de uma grande pirâmide subterrânea, situada em um local secreto. O religioso confessou que, por medo de saque futuro, ordenou que os índios encobrissem completamente o caminho para a pirâmide, para que ninguém mais pudesse encontrá-la. As tábuas entregues ao padre entalhadas em ouro
foram sendo substituídas por outras de latão, sem qualquer valor. Segundo ele, na intenção de despistar os caçadores de tesouro. Além disso, o museu em Cuenca, onde estavam as peças, pegou fogo e muitas delas desapareceram misteriosamente. Segundo alguns, antes, o padre havia retirado de lá todo o material para um cofre de um banco. Depois, elas foram transladas para um comprador misterioso no Reino Unido que havia pago uma fortuna por elas. Há muitos boatos sobre o destino dos valiosos achados, reunidos pacientemente durante muitas décadas pelo religioso milanês. Alguns dizem que eles foram enviados secretamente a Roma e ainda se encontram em algum lugar do Vaticano. Parece que todas essas teorias sobre o paradeiro das peças servem mais para confundir e despistar sua verdadeira localização, desconhecida até hoje. Crie uma confusão e distraia a todos. Mas por que alguém teria tanto interesse em manter essas peças escondidas de todos? Qual é a verdade que ocultam? A resposta poderia ter sido dada alguns anos depois por um explorador chamado Juan Moris, e muita polêmica envolve o seu nome. Durante a década de 1960, a caverna tornou-se mais conhecida no mundo ocidental graças a expedições lideradas por ele, que tinham um grande interesse na região e em culturas antigas. Moris acreditava que a caverna continha evidências de uma civilização antiga e realizou várias expedições na região em busca de provas de sua teoria. As expedições de Moris foram bem-sucedidas em descobrir novas áreas da caverna e colecionar amostras de artefatos. No entanto, segundo as informações oficiais, Moris nunca encontrou evidências concretas de uma civilização antiga. Apesar disso, o que ele declarou ter descoberto em seu interior ainda assombra pesquisadores e arqueólogos de todo o mundo. Ele afirma que encontrou uma biblioteca metálica. Curiosamente, isso parece se conectar com a história do padre e das lâminas entregues a ele pelos nativos. Conforme o relato de Moris, ao adentrar em um determinado local da caverna, ele se deparou com diversos blocos de pedras, incrustados com pedras preciosas e lâminas de ouro que variavam de comprimento, gravadas com símbolos antigos. Porém, quando foi formalizar documentalmente o achado no cartório da cidade de Guayaquil, teve seu pedido negado pelas autoridades. Mas lá, na presença de várias testemunhas que confirmavam sua descoberta, ele declarou: na região oriental, província de Morana Santiago, dentro dos limites da República do Equador, descobri preciosos objetos de grande valor cultural e histórico para a humanidade. Ela contém provavelmente o resumo da história de uma civilização desaparecida, da qual, até essa data, não tínhamos o menor indício. Os objetos consistem principalmente de lâminas metálicas gravadas com signos e escrituras ideográficas, verdadeira biblioteca metálica que contém a relação cronológica da história da humanidade. Tais objetos se encontram espalhados dentro das diversas cavernas e são de natureza variada. Ele afirmava ser o único conhecedor da verdadeira entrada da caverna, que, segundo ele, estava localizada sob a água e que ele chamou de Caverna dos Seres Superiores. Para chegar lá, era necessário obter a permissão de ambos os tutores, os indígenas da área e os habitantes de debaixo da terra. Segundo alguns pesquisadores que acompanharam Juan Moris, ele possuía cerca de 50 cofres em bancos de vários países, que continham as provas de sua descoberta. Existem relatos também de que ele estava recebendo ameaças para que interrompesse sua investigação. Ameaças vindas tanto do Vaticano quanto do governo. Não sei se isso é real, mas, de fato, o governo equatoriano passou a negar-lhe permissão para fazer mais expedições.
Segundo ele, dentro da caverna havia mais de 1.700 folhas de ouro, prata, cobre e bronze. Ele acreditava que a entrada da caverna era uma das entradas para acessar o submundo, e seus túneis iriam até a Venezuela, a Argentina, ao Chile e até ao Brasil. Ele acreditava na existência desses túneis artificiais que atravessavam milhares de quilômetros, não só nos países da América, mas em todo o mundo, e que haviam sido construídos há muito tempo por uma civilização não humana antediluviana. Além disso, costumava afirmar que nós ainda não estamos prontos para assimilar o que ele descobriu, e alegou que ninguém mais encontraria a entrada porque agora ela estava fisicamente inacessível. Juan morreu de um infarto misterioso em um quarto de hotel no Equador em 1991. Apesar de muitos contestarem a surpreendente descoberta e desacreditá-lo, em 23 de julho de 1969, ele e todos de sua equipe tiveram que assinar um documento que começava assim: os abaixo-assinados, membros da expedição às cavernas, descobertas e relatadas no Equador pelo Sr. Juan Moris, comprometem-se formalmente a não fazer qualquer declaração jornalística, radiofônica, televisiva ou outra de natureza semelhante, nem publicar qualquer fotografia relacionada à expedição, seus incidentes, os objetos preciosos existentes no interior das cavernas, a localização geográfica do local descoberto, as teorias ou hipóteses que conduz à descoberta e, em geral, no que diz respeito a todos os detalhes da expedição. Em 1972, Erich von Däniken escreveu um livro chamado O Ouro dos Deuses, informando ao mundo que Juan Moris havia afirmado ter explorado a Cueva de los Tallos em 1969 e descoberto montes de ouro, esculturas incomuns e uma biblioteca de metal. E foi isso que despertou o interesse de vários outros pesquisadores, além de esotéricos, caçadores de tesouro e muitos saqueadores. Como resultado das afirmações publicadas no livro de von Däniken, uma investigação da Cueva de los Tallos foi organizada por Stan Hall, da Escócia, 4 anos mais tarde. Uma das maiores e mais caras expedições de cavernas já realizadas. A expedição envolveu mais de 100 pessoas, incluindo especialistas em diversas áreas, militares britânicos e equatorianos, uma equipe de filmagem e também 8 experientes espeleólogos que exploraram minuciosamente a caverna e realizaram uma pesquisa precisa para produzir um mapa detalhado. E até o ex-astronauta americano Neil Armstrong. Era notório que Armstrong, que era maçom grau 32, não teria aceito essa empreitada tão arriscada por nada, o que deixou evidente o interesse da maçonaria pelas placas metálicas. Quando saiu de lá, depois de 3 dias, ele deu a enigmática declaração. Oficialmente, para eles, não havia evidência das afirmações de von Däniken, embora algumas características físicas da caverna fossem semelhantes às suas descrições. No entanto, o pesquisador líder, que encontrou-se posteriormente com a fonte indígena de Juan Moris, descobriu que eles haviam investigado a caverna errada e que a verdadeira caverna era secreta. Depois de quase um mês de exploração, os britânicos foram embora, declarando que não havia nada lá. Contudo, de acordo com o depoimento dos nativos que participaram das expedições, eles saíram com pelo menos 4 grandes caixas de madeira cheias de peças antigas. Mas o que foi encontrado permaneceu no mais absoluto segredo. Alguns anos mais tarde, o reconhecido pesquisador Ricardo Gonzalez decidiu entrar na caverna para buscar suas próprias respostas. Ele não encontrou a biblioteca metálica, mas afirma que as formações da caverna são artificiais, feitas pelo homem. Ele mandou as fotografias para geólogos que confirmam a sua teoria. Na verdade, ninguém parece querer falar sobre isso publicamente.
Com o passar dos anos e toda a notoriedade que recebeu, a caverna passou a ser uma atração turística. Mas muitos afirmam que a entrada que o público tem acesso é falsa e que a sua verdadeira localização permanece um segredo protegido pela tribo Shuar, em uma zona totalmente diferente da selva. Alguns pesquisadores afirmam que o que está guardado lá, esse depósito de conhecimento de uma idade dourada da humanidade que nós esquecemos, está resguardado e protegido, esperando o dia que virá à luz. Será que esse conhecimento pode realmente estar guardado embaixo de nossos pés? Afinal, quem os teria ocultado e por quê? Talvez um dia a verdade apareça junto com as lâminas desaparecidas do Padre Cresce. Independente da localização física real dos achados arqueológicos do padre, existem numerosas fotografias e testemunhos de muitos estudiosos que atestam sua veracidade. Parece mesmo que alguém deseja esconder as antiguidades fantásticas coletadas e analisadas pelo religioso milanês. Mas por quê? Certamente essa seria uma prova de que os povos antediluvianos e outros anteriores ao dilúvio, talvez até do Oriente Médio, teriam visitado a bacia do rio Amazonas e deixado lá grande quantidade desses achados, revelando uma verdade completamente diferente da que conhecemos e tão desconfortável que grandes esforços são feitos para manter esse grande segredo. E você, em que acredita? Assim finalizamos nossa emocionante jornada. Esperamos que você tenha gostado do que mostramos aqui. Se essa história e os mistérios que ela guarda despertam seu fascínio, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se torna parte de uma grande comunidade de exploradores da história e garante que não perderá nenhuma das próximas descobertas emocionantes que temos preparadas. Não esqueça de deixar seu like se quiser. Compartilhe conosco seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião. Agradecemos muito por nos acompanhar e até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e as belezas do nosso mundo.